Outra senhora, residente na província, estando gravemente enferma, viu certa noite, por volta das 10 horas, um senhor idoso que residia na mesma cidade e com quem ela se encontrava às vezes na sociedade, mas sem que existissem relações estreitas entre ambos. Então a pessoa, estando doente, viu esse senhor também no seu aposento, em espírito. Viu perto de sua cama, sentado numa poltrona, e a tomar, de quando em quando, uma pitada de rapé. Aí algumas pessoas podem pensar assim: mas espera aí, o espírito cheira rapé? Tem espírito que fuma, tem espírito que cheira rapé, tem espírito que usa outras coisas, mas o mais importante é o espírito que ora. Tinha ares de vigiá-la. Surpreendida com semelhante visita a tais horas, quis perguntar-lhe por que motivo ali estava, mas o senhor lhe fez um sinal que não falasse e tratasse de dormir. Ela tentou conversar com ele e ele faz um sinal para ela não conversar e procurar dormir. Então esse momento que a gente tem que procurar, nesse momento, procurar dormir e confiar, primeiro nos nossos protetores, aliás, primeiramente em Deus e depois nos nossos protetores, porque aquele espírito que está lá não vai nos prejudicar. Porque, a menos que a gente tenha feito várias coisas ruins, um espírito não tem autorização, não tem permissão para te prejudicar. De todas as vezes que ela intentou dirigir-lhe a palavra, o mesmo gesto a impediu de fazê-lo. A senhora acabou por adormecer. Passado alguns dias, tendo-se restabelecido, recebeu a visita do dito senhor, mas em hora mais própria, sendo que, dessa vez, era ele realmente quem lá estava. Então, depois que ela se recuperou, passou daquela situação difícil, ou melhor, primeiro, vamos começar do início ali. No início, ela tentou conversar com aquele espírito, e ele fez sinal para ela dormir. E ela acabou por adormecer mesmo. Passado alguns dias desse fenômeno, ela então encontra com esse senhor, ou melhor, esse senhor vai à casa dela, mas aí sim, fisicamente e na hora própria para fazer uma visita para alguém. Trazia a mesma roupa, a mesma caixa de rapé, e os modos eram os mesmos. O gesto, a posição, a postura, né? Tudo isso era o mesmo. Vamos lá. Persuadida de que ele a visitara durante a sua enfermidade, agradeceu-lhe o incômodo e a que cedera. O homem, muito espantado, declarou que havia longo tempo que não tinha satisfação de vê-la. Então ele fez o desdobramento inconsciente. E provavelmente era um médium de cura que estava ali para ajudá-la a se tratar. E ele não tinha consciência do fato. Apenas a médium viu, que se você é médium você vai ver o espírito, mas só isso, não tinha outra situação. Vamos lá. A senhora, conhecedora que era dos fenômenos espíritas, compreendeu o de que se tratava, mas não querendo entrar em explicações, limitou-se a dizer que provavelmente foram um sonho. Então, se eu não domino o assunto, se a pessoa não está entendendo o que eu estou falando, sai pela tangente, ou seja, provavelmente eu tive um sonho, não foi uma visão. Aí você já se abstém de criar atrito, criar problema ou deixar as pessoas constrangidas ou assustadas. É o mais provável, dirão os incrédulos, os espíritos fortes. O que para eles mesmos é sinônimo de pessoas de espírito. O certo, entretanto, é que a senhora de quem falamos, do mesmo modo que a outra, não dormia. Então, antes dela dormir, ela teve a percepção psíquica. Então, ela viu naturalmente aquele espírito lá dentro. Não é porque ela estava dormindo. Ela simplesmente falou para a pessoa que era um sonho para evitar mais delongas, mais assuntos. Então, é que a senhora, acordada ou
por outra, tiveram alucinação. A questão da alucinação é quando você pensa que está vendo alguma coisa e você não está. Isso é uma coisa bem rara, porque sempre tem alguma coisa acontecendo e o médium está tendo as percepções, ele não consegue ver, entender e desconhece todo o processo, então ele cria uma história para poder contar daquilo que ele está vivenciando, com as palavras que ele consegue. Então, em alguns casos, isso é tido como alucinação. Mas é importante saber que é uma pessoa que tem uma percepção psíquica aguçada. A primeira parte. Se é doença, se não é, ela tem uma percepção psíquica aguçada. Aí está a palavra mágica. A explicação universal de tudo que se não compreende. Como, porém, já rebatemos suficientemente essa explicação, prosseguiremos dirigindo-nos aos que nos podem compreender. Então, não adianta debater com quem não quer te aceitar, com quem não aceita aquela ideia. A gente só vai conversar, só vai debater, aliás, nem é debater, é dialogar com aqueles que aceitam a ideia da doutrina espírita e suas manifestações. Se não aceita, deixa que a pessoa seguir o caminho dela, porque não adianta tentar fazê-lo fazer aquilo que ele não dá conta ainda nesse momento. E isso é importante que a gente entenda, que as pessoas, cada um de nós, cada pessoa, vai dar conta daquilo que ele realmente dá conta, daquilo que ele consegue fazer. Não adianta a gente querer que uma pessoa faça algo mais se ele está impossibilitado, se ele não tem todos os recursos intelectuais ou até mesmo recursos físicos para fazer aquele determinado ato. Então, cada um faz aquilo que dá conta, cada um percebe aquilo que está dentro do seu campo de ação.